uma filiação divinal. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a importância de termos Deus como nosso Pai. Quando nós vemos a oração do Pai Nosso, ali diz bem assim: Pai Nosso que estais nos céus. Na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, encontramos 7 diferentes petições. Cada uma delas tem o seu próprio objetivo. 3 delas estão relacionadas com Deus e 4 estão relacionadas ao homem. Em primeiro lugar, nós aprendemos de Jesus que Deus, Ele é o nosso Pai Celestial. Esse é um ato sublime de paternidade. Deus não é apenas o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Aqui fala da unidade familiar, uma filiação divinal. Pai Nosso, Deus é o nosso Pai, Pai eterno. Ele é o Pai da eternidade, como diz Isaías capítulo 9, versículo 6. E nessa oração ensinada por Jesus, observamos que o pronome possessivo indica que Deus não é somente o meu Pai, mas é o nosso Pai. Ele é o Pai de todos os que invocam e buscam e creem em Jesus. Quando fazemos essa oração, desaparece todo o nosso preconceito, o individualismo, o egoísmo e a religiosidade. Porque nós invocamos a Deus como nosso Pai, como se estivesse orando em família. E ao fazermos a oração do Pai Nosso, estamos falando de coletividade e não de individualidade. Não temos como fugir dessa realidade tão precisa nessa oração, uma vez que pronunciamos a frase possessiva: Pai Nosso que estás no céu. Deus é o Pai de todos quanto aceitam a Jesus Cristo como Salvador em suas vidas. O homem que aceita Cristo como seu Salvador pessoal se torna uma nova criatura. É nascido de novo, é nascido da vontade de Deus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João capítulo 1, 11 ao 13 diz. Outra palavra, nós vemos o texto bíblico nos dizendo: todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso indica que o homem, antes de receber ao Senhor Jesus Cristo, é tão somente criatura de Deus. Mas tendo recebido Jesus, torna-se filho de Deus. O homem não regenerado, ele perdeu a filiação com Deus, o Pai. Porém, o homem regenerado se tornou filho de Deus. 1 João 3, 1 a 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus. Irmãos, queridos ouvintes, a regeneração, isso é, o novo nascimento, nos coloca numa posição privilegiada em relação ao Pai. Por intermédio de Jesus Cristo, por meio da crença, ou seja, por meio da fé, o homem nascido de novo torna-se filho de Deus. Filhos pela adoção encontrada em Jesus Cristo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo
o beneplácito de sua vontade. O Espírito Santo nos assegura essa filiação através da adoção. E através de Cristo fomos adotados pelo Pai como seus filhos. O Espírito Santo é a garantia da nossa completa adoção como filhos de Deus. Quando olhamos esta passagem, nós vemos o homem, ele ter o Senhor Deus como Pai, é uma sublimidade. Somente através dessa filiação é que o homem pode pertencer à família de Deus. Não há outro meio. A Bíblia diz, assim que já não sois vós, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Lá em Efésios 2:19. Meus queridos, são poucos as vezes que o Antigo Testamento refere a Deus como Pai. Por exemplo, temos em Isaías capítulo 63, versículo 16, uma passagem que se refere a Deus como Pai. Quando o povo de Israel há de irromper em ações de graça, confissões e súplicas diante de Deus, há um reconhecimento por parte do povo que Deus é Pai. A Bíblia diz, mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade. Outra passagem bem evidente encontra-se lá em Isaías, capítulo 64, versículo 8, que diz, quando o profeta declara a soberania de Deus, que pode moldar o homem, as nações e história, assim como o oleiro molda o vaso. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra de suas mãos. É bem verdade, queridos, que existe vários textos bíblicos no Antigo Testamento que se refere a Deus como Pai. Porém, tomamos por base esses dois versículos que são bastante sugestivos para o nosso assunto. Jesus, ele procura colocar em destaque o nome do Pai como parte essencial da fé genuína impregnada no Novo Testamento. Portanto, Jesus ensina a respeito da oração no Novo Testamento que quando oramos, nós devemos dizer assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lucas capítulo 11, versículo 2, diz isso. O nome de Deus é de uma grandiosidade extremamente singular. É um nome santo e devemos reverenciá-lo em todo tempo, especialmente nas nossas orações. Devemos ter cuidado para usarmos o nome do Senhor, para não usarmos em vão, pois constitui isso em pecado. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei, Deus fez questão de declarar a preciosidade da magnitude do seu nome, ressaltado da seguinte maneira, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Ali diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Portanto, meus queridos, nós não devemos fazer um mau uso do nome do Senhor, nosso Deus. Esse mandamento proíbe utilizar o nome de Deus sem razão, em vão, ou tê-lo
como fórmula mágica ou usá-lo somente para fins pessoais, como enganar, defraudar, jurar falso em nome do Senhor nosso Deus. Quem jura falso em nome do Senhor está profanando o nome e glorioso nome de Deus. A Bíblia fala em Levítico 19:12: não jureis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor, que estás nos céus. A sua habitação é o céu, a terra e o assento dos seus pés. A oração, ela declara que o nome Pai está nos céus. O trono da majestade divina está nos céus. A terra é o estrado dos seus pés. O céu é a sua habitação. E de lá que ele contempla os filhos dos homens. Queridos, Deus é tão sublime que mesmo que falamos que a sua habitação é o céu, a Bíblia diz que os céus dos céus não são capazes de contê-lo. Por isso nós precisamos nos curvar perante esse Deus, que é imensurável. Que Deus possa te abençoar através dessa mensagem e lhe responder a cada necessidade buscada através da oração a Ele, com o nome dEle, o nome que é sobre todos os nomes. Que Deus os abençoe. Inscreva-se em nosso canal, compartilhando esse vídeo, abençoando vidas com a palavra de esperança e salvação, e sejam abençoados por Deus.